pra cima, né? Pra olhar pra isso. Deixa eu ver como ficou foto no celular? Nossa, ficou feio, hein, mano? Só pra me filmar. Só pra me filmar. A primeira ideia foi fazer o encontro para poder fortalecer a cultura Nhandeva. E aí a gente não teve tanto sucesso. Tivemos a participação da aldeia Pinhalzinho no primeiro encontro, que foi maravilhosa a participação deles. E aí a gente teve o povo Terena com a participação aqui no primeiro encontro. Então a gente resolveu mudar essa ideia de ser para os Guarani Nhandeva, e sim fazer para o povo, um encontro cultural para os povos que a gente tem acesso para estar convidando. Então a gente acabou mudando, aí ficou o encontro cultural na aldeia Nimandaju, onde todos os povos podem se reunir. Olha, está sendo maravilhoso, porque assim, a princípio o fortalecimento seria só da etnia Nhandeva, né, Guarani Nhandeva. Porém, o que abrilhantou o nosso encontro foi o povo Terena, através da juventude e da categoria infantil, que eles vêm participar em tudo. Eles não querem saber se podem, se não podem, eles querem participar. Então acho que isso foi o diferencial para nós o nosso encontro cultural. Então eles abrilhantaram, na verdade, o nosso encontro. Vai, Sara! Vai, Veraju! 25. 25? Para nós é uma satisfação grande, porque é a união dos povos, né? União das etnias, então a gente fica contente, é mais amizade, mais, né, juntamento no dia de hoje, que o que é importante para nós é que a cultura, né, por mais que a gente Samuíde sai lá para fora, vive lá fora na cidade, mas nunca vamos deixar disso aqui, né? Mesmo você estando lá, o seu pensamento está aqui, porque é isso aqui que é daqui que a gente saiu, então é aqui que a gente vai finalizar nossos dias de vida na Terra, porque o índio é isso aí, ó. Ele ama a natureza, ama tudo que nela existe, então nós somos da natureza. Então para nós é muito importante esse juntamento aqui no dia de hoje. Nossa, o que eu falei? Sai embora desse. Na tradição, eu sou de Agoroguadiã e eu moro aqui na aldeia de Nimandaju. Hoje estou aqui ajudando a organizar o evento aqui na comunidade, com o objetivo de continuar a vivência da cultura para que os mais jovens consigam saber a sua própria identidade. Estamos na segunda edição dos Jogos, tentamos melhorar mais uma vez, né? É claro que faltam alguns ajustes aqui, outros ali, né? Mas a gente fez a segunda por causa que a primeira foi um sucesso, né? Então a gente continuou, né, com essa luta mesmo, né? Até mesmo os parceiros da mídia que vem, então mostrar um pouquinho que aqui na região tem povos indígenas, né? Assim, às vezes a gente não tem muito espaço para falar da nossa cultura, então quando tem os parceiros da mídia, né, ou até mesmo um jovem que usa as redes sociais, né, para mostrar o evento, então meio que vai propagando, né, essa imagem que aqui na região, né, no estado de São Paulo, temos indígenas, né? Então, também é uma bandeira de luta aí pra gente.
Tirerama Awaramken, a Panimandaju, Chema Deroviaco Ar. Bom, então eu disse que eu sou o Gleidson, né? Me chamo Gleidson Alves Marcolino. Atualmente sou professor, coordenador. Além disso, eu sou liderança junto com o nosso cacique. Eu moro aqui na aldeia Nimandaju. E hoje estou aqui, né, para contribuir nesse evento que a gente está proporcionando a todos os parentes, né? E em um momento que nós precisamos nos fortalecer a cada dia que passa, devido a todos os problemas que a gente enfrenta, não só na questão de sociedade, né? Mas na questão também de próprio direito, né? Que a gente vem sofrendo. Então a gente procura fazer algo, né, para que a gente possa ter esse fortalecimento, não só na questão étnica, né, mas na questão enquanto povo, né, originário do nosso país, né. Então a gente tá nesse dia de hoje, né, principalmente para esse fortalecimento como povo mesmo, né, não só como questão étnica. Olha, eu acho que é mais no sentido de poder sempre estar fortalecendo a cultura mesmo e não deixar morrer toda essa essência, porque os nossos mais velhos, eles estão partindo e eles estão deixando uma mensagem, só que essa mensagem ela acaba não sendo passada, porque eles se retraem bastante. Então nós, enquanto mais jovens e as nossas crianças que estão vindo, tem que procurar essa sabedoria, esse fortalecimento, essa essência que eles têm, os mais velhos, para que a gente não deixe morrer tudo que eles viveram e o que a gente vai viver daqui para frente. Vai ser diferente, sim, mas vai ser a mesma luta pelo nosso fortalecimento cultural. Meu nome é Lidiane Damasceno Cotuí Guinesta, nome indígena no Krenak Naim, que significa ilha, e no Caingangue Alenqueri, que significa cipó em bé. Sou da aldeia Vanuiri, né? Sou cacique da aldeia, sou professora, sou coordenadora do grupo de dança ao qual está aqui e também sou gestora do museu que tem na aldeia chamado Akan Oran Krenak. Bom, a gente comemora, né, esses tipos de evento interno, entre nós mesmo. Mas em abril, agosto, né, e novembro a gente faz também, né, nesses moldes, mas assim, a gente convida, né, 4, 5 aldeias para estar presente com a gente, né. Não convidamos mais por conta do espaço também, que a gente não consegue, né, a gente não consegue abraçar todo mundo, mas assim, são eventos em que a gente faz para reunir o parente mesmo, né? Os parentes, ver como que tá as coisas, como que né? Falar os cantos, né? Fazer as brincadeiras, né? Aprender com o parente como que é na aldeia dele. E ele aprender com a gente como que né, os diferentes jogos que tem. Então é mais isso que a gente procura fazer nesses eventos, né? Nove filhos, morreu 2. Então nós cantamos, nós dançamos, nossa etnia. Então, isso aí eu quero que meus netos guardem essa etnia para sempre, que vai fazendo os artesanatos, vai cantando, vai continuando com a dança, com a cultura, que a cultura é importante. A gente sem cultura não somos nada.
Aqui nós faz, ó, os Guarani faz, os Terena faz, a Caingangue faz também. Cada um faz seu artesanato e sua dança também. Porque nós estamos aqui para a gente conservar nossa cultura. Para os nossos netos, amanhã depois tá com a nossa cultura junto. Ela, poxa, minha avó largou essa cultura para nós, vamos aproveitar. Vamos fazer a cultura na terra, porque a gente sem cultura não é nada. Você faz, eu sou índio. Vamos fazer artesanato, vamos mostrar nosso artesanato para por aí para os outros ver também, para dar valor que a gente também faz. A gente tem valor nas nossas coisas que a gente faz. A gente vai lá, vende um pouco. Se vendeu, nós vendeu. Se não vendeu, nós vem embora a mesma coisa. Só contente. É desse jeito que nós somos. Então isso é uma identidade nossa, né? Porque você vê, o japonês, ele tá lá fora, né? Tá no meio dos portugueses lá, dos outros, né? Outras nações lá, mas ele não deixa né, de falar o idioma dele. Então nós também tem que ser assim. Nós temos que preservar para manter, senão que adianta você falar que é índio, você não sabe falar o idioma. Você confeccionar um arco e flecha, uma garabatana, qualquer um faz. Mas o idioma não, o idioma é a assinatura do índio, né? O DNA do índio é o idioma para poder permanecer com direito à terra, com direito, né, às coisas que o governo oferece para nós. Covaado, Loicoapã, Yandé Pamé, Amboequé, Yandé Ui, Yandé Veapoicó, Yandé Donoboatse, Pamé, Covaado, Apã, Coapa, né? Eu disse assim, hoje, nesse dia, nós e os outros das outras etnias estamos aqui, né, comemorando esse encontro, esse dia, que Deus abençoe a todos. O que a gente consegue carregar dentro de nós é que eles lutaram para que a gente conquistasse todo esse espaço, que hoje aqui a TI Araribá é demarcada. Porém, a gente tem os nossos parentes, tem famílias que ainda não têm demarcação. Então a gente acaba inspirando neles, lá do passado que já foram, como meu irmão Claudemir, a minha mãe, Adelaide Rocha, os meus irmãos que hoje não estão aqui, para que a gente dê continuidade a esse processo. Hoje não se luta mais e não se briga mais como antigamente, derramando sangue, né, brigando, lutando. Hoje, na verdade, você briga através da caneta. Né? Então você faz um documento e você busca essa diferenciação, né, para as comunidades, porque a gente tem que ser reconhecido como o índio ser diferente. Ele não tem que estar incluído numa sociedade em tudo igual ou não indígena. A gente tem que ter eles têm que respeitar os nossos direitos, como os indígenas, né, como os povos indígenas do Brasil, não só daqui da TI Araribá ou os outros parentes, mas sim do Brasil. Estamos buscando essa preparação. Ela não está de um tudo preparado ainda, mas a gente tem jovens que estão buscando essa preparação e buscando esse fortalecimento de aprender a língua, de aprender os seus costumes para poder estar na linha de frente. A gente vive momentos de... Como que eu posso dizer assim? De resgate. Porém, a gente não faz como era original, né? O original você fazia tudo digamos assim, na prática real, né? Hoje a gente faz algumas adaptações, né, de demonstrações. Então, por exemplo,
a gente tem atividades em que você ia na mata, você fazia as caças, né? Você ia atrás das caças, né? Matava as caças e trazia, né? Mostrava ali na prática para o pessoal mesmo, né? A gente tinha momentos em que os caçadores, né? Em momentos principalmente de rituais de passagem, que você levava os jovens, né? Que estavam deixando de ser jovens, aliás. Digamos assim, o ser indígena, ele não tem essa questão igual do não indígena, onde tem essas faixas etárias, né? Ele vai direto da criança pro ser adulto, né? Então a gente tem uma prática escolar que chama acampamento cultural, no qual a gente leva os alunos para fazer uma vivência, né? À beira do Rio Batalha, onde nós tivemos os nossos antepassados, né, com um marco muito forte, né, à beira do Rio Batalha. Então a gente leva os alunos da escola para estar fazendo essa vivência à beira do Rio Batalha, com muitas atividades, né, tanto as que estão acontecendo aqui e outras, contação de história, né. A gente leva o mais velho para estar fazendo essa interação com os nossos jovens também, né. A gente tem a questão da alimentação, uma alimentação cultural realmente, né. A gente tem essas alimentações que tem hoje aqui, mas a gente tem os nossos alimentos tradicionais, realmente, né? Que são só coisas naturais, né? Onde você não tem contato com coisas gordurosas, você não mexe, por exemplo, com açúcar, o sal, né? Então essas coisas são retiradas do nosso cardápio, né? Então a gente tem uma vivência tradicional realmente, né? Então a gente trabalha com as crianças dentro desse acampamento, né? A gente tem todas essas atividades. Então hoje o que está acontecendo aqui seria, digamos assim, uma réplica, né? do real, do que era para acontecer, né? Na vivência dos nossos ancestrais aí. Olha, o que eu espero muito e busco de Nhanderu é que não deixe a nossa essência marcolino morrer. A nossa família prevalecer e fortalecer a cultura futuramente. Nós não estaremos aqui, mas eu creio que os nossos jovens, os nossos filhos e netos, eles vão dar continuidade ao nosso sobrenome e à nossa comunidade. É uma espera muito grande para o futuro, para que os nossos filhos e os nossos netos vejam. Porque eu tenho pouca memória registrada de fotos, de vídeo, de apresentações, de canto, de reza. Porque no passado ninguém registrava, eram poucos que tinham acesso à tecnologia. E então eu sinto falta disso, porque muitas coisas eu fico perguntando. Eu ouvi minha mãe dizer, eu ouvi o meu pai, os meus avós, os meus irmãos. E escuto até hoje o Claudecir, o Claudino, a Cleonice contar como era o batalha, do que eles viviam, o que eles caçavam, o que eles pescavam, os artesanatos que eles faziam, a matéria-prima que eles coletavam, mas eu não tenho esse registro, então fica na memória só. E a gravação não, vai ficar para os meus alunos, professores, a minha filha, os meus netos, se Deus quiser, eu quero ter netos, para que eles vejam tudo que a gente lá atrás, a gente está fazendo, no caso fizemos, vamos dizer assim, pensando no futuro, a minha mãe, a minha avó, eles faziam isso. E eles têm isso registrado, para que no futuro eles continuem, através dessa filmagem, através do registro, falar assim, não, a gente tem que continuar, porque lá atrás teve alguém que iniciou tudo. E eu acho que é isso mesmo, é para poder ter e olhar e falar assim, não, a gente tem que dar continuidade, porque eles iniciaram tudo. Alguns registros que foi feito no século XVII, né, por alguém que teve a intenção de registrar, né? Ela acabou meio que ajudando na revitalização da cultura, né, que deu uma adormecida, né, principalmente na língua. Então todo esse registro, né, que é feito em todos os eventos é sempre bom, né, ver alguns parentes, né, como é que eles faziam algum tipo de um ritual, algum tipo de comportamento, né,
até mesmo algumas falas, o pensamento da época, né? Então para a gente é sempre muito importante registrar, né? Antes a gente não tinha o conhecimento dessas ferramentas para registrar, mas hoje a gente tem e a gente utiliza ela. É um sonho nosso aqui da comunidade Nimões da Ju, né? Colocar o nosso jovem para aprender a mexer, né? Nesses recursos, nessas ferramentas, né? Se tornar um profissional, né, da área também, porque às vezes é muito difícil para alguém da mídia, como vocês às vezes estão na cidade, né? Vai acontecer uma coisa muito rápida aqui, né? Então às vezes vocês deslocar de lá para cá já não dá tempo. Então tendo alguém aqui que já sabe, né, agilizar todos esses recursos da mídia, para nós seria muito bom. Então tem coisas que acontecem muito rápido, específico, né? E a gente precisaria que tivesse pessoas assim para registrar também, seja no audiovisual, seja escrito, né? Mas de qualquer forma seria muito bom, sim. A nossa aldeia assim, é um orgulho, eu tenho muito orgulho de existir e resistir aqui, né? Persistir sempre na nossa cultura enquanto família Marcolino. Então é uma coisa que eu prezo muito, a minha etnia e a minha família. Também, que a gente fala, sou professor, né? E a gente está sempre buscando transmitir esse conhecimento dos mais jovens para dar continuidade, né? Para que isso um dia não acabe, não pare também, né? A gente aprender que nem meu pai Claudecir é uma pessoa mais velha da aldeia, né, e tem bastante conhecimento. Então ele passa para a gente e a gente quer passar para a geração futura também. Eu gostaria que cada vez pudesse participar mais, né, pessoal, especialmente o Guarani Niandeva, né, que é o nosso foco, que é fortalecer nossa cultura, né, os mais jovens hoje poder conhecer pessoas Guarani Niandeva de outras regiões, né, e que a gente gostaria de ter mais gente, mais pessoas também para poder estar participando. Assim, na verdade é uma honra receber, né, os não indígenas, porque eles vão estar participando de todo o processo cultural das aldeias que estão participando. Esse ano a gente teve a participação de uma família que está vindo, né, que veio desde o primeiro dia, desde a abertura, e estão com a gente acampando, né? Então, assim, é uma grande honra. E quanto mais tiver, vamos dizer que são os parentes não indígenas, que são os parceiros, que venham fortalecer o nosso encontro, vai ser todos muito bem-vindos. Desde o meu primeiro ano de graduação, eu tive contato com um mini curso sobre saúde e populações indígenas, que foi construído por uma estudante indígena de Araraquara, junto com uma estudante não indígena de mestrado, Carmen Hanud, que hoje em dia é uma profissional de referência no norte, né? Ela está no Tocantins agora, mas que também foi uma pessoa que contribuiu positivamente com Araribá, né, que teve um trabalho também aqui no território. E aí ela pôde apresentar um pouco dessas contradições no minicurso. E a partir daí eu fui perguntar para ela onde eu encontrava mais sobre isso. E ela, né, me trouxe a realidade que ali eu não ia encontrar, que era preciso que eu buscasse em outros espaços. Então, mesmo envolvida nos movimentos estudantis, durante a graduação eu também tive a oportunidade de construir, junto com outros estudantes, um coletivo de redução de danos que pensasse a saúde numa perspectiva coletiva, popular e de promoção de cuidado, principalmente no uso de substâncias, de formas mais humanizadas e estratégicas de pensar o adoecimento da juventude, por exemplo. E isso eu fui vendo que afeta as comunidades indígenas de uma forma diferente, né, mas que está ali presente também. A psicologia, dentro do meu espaço de formação, nunca se colocou à disposição para isso. Mesmo com os professores sendo questionados, mesmo com os alunos sendo questionados. Então, dá para dizer, né, que foi uma trajetória aí solitária, né, mas eu acho que isso não é muito diferente para pessoas indígenas e para pessoas negras, que no lugar delas nem se identificam, nem conseguem se sentir pertencentes naquele lugar por conta disso.
Então, interagindo com essas outras pessoas, né, estando sensível a essas outras realidades, fui tendo que buscar em outros campos. E aí a saúde mental indígena, que até o termo saúde mental ele é questionado, né, ele é utilizado de forma estratégica, mas a saúde indígena ela é observada, né, e lidada de uma forma integral. Então a gente não está falando da mente, nesse lugar da cabeça, deslocado do corpo, deslocado da cultura, deslocado da família, da espiritualidade, das emoções. Então a saúde de uma forma integral, mas principalmente nesse lugar de invisibilidade. Então, beleza, tem pessoas que têm acesso à terapia, tem pessoas que têm acesso a condições de saúde de formas mais fáceis, que são validadas ali por aqueles profissionais, mas tem muita gente que não é. Né? Muita gente que é negada nesses espaços, que tem seus direitos fundamentais, básicos, sendo violados. Então, o meu interesse, o meu impulso também a reconstruir esse lugar, na minha formação, é por ser um campo invisibilizado e um campo que precisa ser tensionado e ter a participação forte ali, não só das pessoas que são afetadas diretamente sobre isso, mas ter a colaboração, né? Ter um espaço de reparação. Eu acho que quando eu passo a estudar psicologia social, passo a interagir com os movimentos sociais negros, você passa a ver que essa invisibilidade, esse apagamento, a desumanização, ela é fruto do processo colonial que se perpetua, né, atualmente, e que a reparação econômica, né, vem dessa historicidade e que o campo da saúde ainda precisa olhar para isso. Quase, Fria! Ganhei ainda! Eu ganhei, Fria! Um ponto que nos liga, pelo menos nesse momento, é interesse, né, nesses objetos, né? A cerâmica ela sempre foi a minha paixão desde que eu entrei na arqueologia, né? Então, a partir do momento que eu conheci essa tecnologia e fui entendendo mais sobre ela e o potencial que ela tem de fazer a gente pensar, né, sobre as histórias, eu comecei a querer me aproximar mais de pessoas que me ajudassem a diminuir a lacuna, né, da história. E aí, por isso que eu procurei eles para a gente, né, com essa proposta do trabalho em conjunto, né, para entender a cerâmica. E eu fui muito bem recebida aqui. E aí, sobre o território, eu acho que uma coisa que interliga esse passado muito distante e o presente são os grafismos, né? Porque a gente vê que na cerâmica o grafismo ele é muito presente. E aí a gente vem para cá e vê os grafismos também em todos os lugares, né? Se a gente vai na escola, o grafismo está na parede, está nos pilares, né? O pessoal usa a roupa com bastante grafismo também e se pinta. Então eu acho que esse é o ponto de encontro que vai ajudar a gente a entender essa continuidade, né? E eu acho isso uma coisa assim fantástica, né? Saber o quanto que um conhecimento conseguiu resistir a tantas coisas e por tanto tempo. Mas a gente também tem a questão povos indígenas e grandes museus em grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, né, as duas capitais, que também receberam muitos objetos de povos amazônicos, de povos do Nordeste, né? Então, como que a gente procede em relação a isso? E uma das estratégias para a gente tentar
mudar um pouco e trabalhar dentro dessa nova ética é justamente a colaboração, né? Então, trabalhar junto com esses povos para criar outras representações indígenas dentro do museu. E aí não mais uma representação acadêmica ou uma representação romantizada, mas a representação que eles querem que esteja nesse museu para as pessoas verem, né? E eu percebo que é um papel que o museu não indígena tem, que é diferente do papel do museu indígena, né? Então, a forma como eles comunicam, né, e os objetivos são distintos. Mas a parceria, né, a colaboração, ela é imprescindível e eu acho que ela é um caminho sem volta. Eu acho que ela tá, assim, essa pressão em cima dos museus, ela tá cada vez maior. Não só para a questão indígena, né, porque a gente vê isso acontecendo também com materiais de povos africanos que chegaram no Brasil, enfim, vários outros tipos de histórias, né? Mas a colaboração, ela tá aí, a pressão tá chegando e não tem volta, é caixinha de Pandora, você abriu e a gente tem que lidar com isso. Eu me formei como historiador e também tentei fazer um mestrado na linguística, né? E até por causa que a língua hoje ela é uma das maiores ferramentas para mostrar uma identidade, né? Então, assim, a minha comunidade perdeu bastante, né? Assim, o costume de estar falando a língua, né? Então, quando a gente faz esses eventos, a minha proposta sempre está colocando um nome de um jogo ou de um brinquedo, né? Ou, sei lá, de um comando dentro das regras dos esportes, né? Sempre na língua, né? Para que o jovem tenha contato com a língua, né? Que ele aprenda que a língua ela pode estar em qualquer lugar, né? Não precisa ser só uma língua estrangeira ou uma língua portuguesa que pode dar voz naquelas ferramentas ou naqueles tipo de acontecimento, né? A nossa língua materna também, ela pode comunicar, né? E informar tudo que acontece à nossa volta, né? Então, por isso que a gente insere a língua nesses eventos, né? Para que o jovem ele tenha a percepção de que ele pode utilizar a língua em qualquer espaço, né? Em qualquer situação. Aqui é muito importante, por quê? Porque aqui onde nós podemos permanecer com as crianças, com os adultos e podemos resgatar cada vez mais, né, a língua, o costume, que é só dentro da mata para você resgatar isso, porque numa sala de aula lá você não faz isso aqui. Aqui você faz na prática, né? Então isso é muito importante para nós, porque nós saímos, principalmente Tinê Guarani, ela veio da mata, né? Afinal, a minha avó, ela não falava português, ela falava só no idioma e não comia o alimento que ela come hoje, né? Então ela falava sempre de preservar a mata, de ensinar as crianças como pescar, como caçar. E lá na sala de aula você vai fazer tudo no papel e aqui você faz na prática. Então isso é muito importante, né? As crianças aprendem mais rápido, mais fácil. Então é isso, por isso que a gente mantém isso aqui, o Centro Cultural, né? Então, para manter esse futuro, nós temos que preservar tudo isso aqui, né? Não podemos deixar acabar. E a gente passa para os mais jovens, que é para valorizar, porque o dia de amanhã, né, pertence a Deus, mas nós não sabemos o que pode acontecer com a gente. E já o jovem, e tem todo o futuro pela frente. Então é necessário que eles pensem muito sobre isso, a gente fala sobre isso, para que eles dêem valor cada dia mais. Porque não adianta, né, você ter dinheiro, porque nossa raiz aqui, não tem, o dinheiro não é tudo, né? Nós temos que manter a nossa tradição, nossa cultura, para poder a nossa identidade, né? Não pode deixar morrer isso. A coordenadora Zélia, da aldeia Equeruá, ela está representando a etnia terena. A vestimenta terena tradicional, gente, é essa daí dos terenos. Eu acho que na verdade, assim, o pessoal do litoral, eles ajudam muito
na imersão daquilo que eles já sabem e transmite para nós, enquanto pessoal do interior, porque a gente tem muita falta de matéria-prima, né? Então a gente busca deles a inspiração para dar continuidade na nossa. E não é fácil, porque assim, são mínimos detalhes dos artesanatos, né? Então assim, vai aprendendo um com o outro. Tanto nós, os Nhandeva, quanto os Terena, quanto os Cangangue, os Krenaques e também o Guarani-Embuá. A miçanga é um trabalho de Guarani-Embuá. Para vocês verem que é tão chamativo e é tão maravilhoso o trabalho que a gente também está fazendo, né? O povo Nhandeva. Porque o trabalho do Nhandeva mesmo é o trabalho com o Guaimbê e a taquara, que é o trançado nos artesanatos, tanto na caneta, quanto no arco e flecha, quanto no canguá, que é o cocar, no umbaracá. Então é todo trançado. O trabalho trançado é Nhandeva. Porém as miçangas são do povo Embuá e a gente traz de lá para cá. As amigas vendem pra gente, ensinam a gente, então a gente vai aprendendo. E aí vai transmitindo para os outros povos e eles também vão aprendendo, porque são belíssimos artesãos também. E as penas, como a gente não tem natural, a gente pinta para poder fazer os adereços, né? Os brincos, os enfeites dos colares, né? O nosso mesmo é feito bastante de conta, né? O original e também as de semente. Então é uma coisa que é uma troca de experiência mesmo. Você aprende lá e você ensina. Então você acaba sendo professor e aluno ao mesmo tempo. Mas agora, assim, eu observo a grande importância da cultura para nós. Porque se você não tiver a cultura, você não vivenciar a cultura ali, você perde sua identidade. Então a gente não queremos perder a nossa identidade hoje. Estamos aqui, o povo Cangangue está aqui, e a nossa identidade é essa, é a nossa cultura. Então jamais. É que eu falo assim que a gente... Eu fui para um lado profissional, estudei, e deixei um pouco a cultura, né? Mas agora isso está forte, né? E a minha mãe, tipo assim, puxou a orelha, falou, vocês têm que cuidar da cultura, né? Ela falou, vocês têm que falar a sua língua. Então, aí eu falei, agora você tem que ensinar nós, a senhora tem que nos ensinar essa língua, porque tem para ela guardado ali. Então, eu falei, quem tem que ensinar para nós é a senhora é a nossa professora. Nós não temos outro professor, a professora do povo Cangangue é a senhora e a dona Gávila, que é as únicas duas que falam mais. A gente fala, mas a gente fala em pouca coisa, sabe assim, poucas palavras. Até então eu tô com um dicionário, vou falando algumas palavras, encaixando, falei assim, porque eu quero aprender a minha língua para me ter a minha identidade. A minha identidade é Cangangue, né? Eu vou, tipo assim, nasci Cangangue e vou morrer Cangangue, eu não vou mudar, né? Eu tenho que ter a minha identidade cultural do povo Cangangue. Eu gostaria de fazer uma canção aqui, né? Canção de ninar, mas é por causa que é a minha vozinha que ela cantava. É uma coisa assim que adormeceu, né? Uma tradição que adormeceu e aí o pessoal não usa mais, né? O pessoal não usa mais, então eu vou fazer aqui. Uma vez, conversando com a minha avó, falei assim, vó, a gente não tinha... Vocês não cantavam quando vocês eram criança, além das músicas, dos cânticos espirituais? Falei, não, a gente tinha, né? Quando eu era criança eu cantava assim, é o cântico dela, né? Apukatsumiae, Tapeguatsurupi, Uei, Tangararapé, Tapepoi, Tangararapé, Tapepoi,
E aí ela cantava essa música e ficou gravada. É uma lembrança que eu tenho dela. Só queria deixar uma mensagem, acho que no futuro, para aqueles que puderem e tiverem acesso a todo o trabalho que a gente teve para poder estar fazendo cada encontro, nenhum sai igual ao outro, né? Porém, a gente busca sempre estar em união, sempre estar fortalecendo essa união de equipe, de comunidade. A gente tem os nossos desafios, as nossas diferenças também dentro da comunidade. Porém, quando a gente quer ver algo acontecer, a gente se une, a gente se fortalece. Eu acho que é buscar esse fortalecimento, seja nós agora, neste momento, ou aqueles que vão vir ainda no futuro. A vida, né, ela tem ciclo, tem um ciclo. Todo mundo nasce e todo mundo vai morrer um dia, não tem jeito, né? É a lei da vida. Por mais que a gente, enquanto ser humano, não aceite, ninguém nunca está preparado para a morte, por exemplo, mas isso vai acontecer, né? Mas a questão da natureza, a gente pode tá cuidando dela, tá renovando ela principalmente, né? Porque a gente sabe que a árvore também, ela tem a vida dela, tem o ciclo dela, independente da quantidade de ano que vai ter, né? Mas a gente sabe que ela tem vida, né? E que a gente depende da natureza para tudo, né? Tanto pro questão do ar, da água, da própria alimentação, né? A gente depende da natureza, no geral. Então, porque a gente não come a árvore, por exemplo, mas a gente usa frutos, usa a raiz, dependendo. Nós indígenas usamos muito para remédio as plantas, né? Mas elas atraem também os animais, que são as caças. Então, olha só o quão rico que é a questão da natureza para nós, né? Acredito que para o ser humano no geral. Só que muitos assim não pararam para pensar, não pararam para falar, não, a gente precisa disso, né? Mas para a gente ter isso, a gente precisa manter isso. Então, às vezes não pararam para pensar nessa questão, nesse movimento, né? Do mundo, né? E a gente precisa cuidar do nosso planeta no geral. Pameim, Pajaputsaká, uma Tajavu Pemã, Maemporã, Nhandeca Agu, Nhandeu, Peporandu, Penhanderupe, Maemporã, Pamemba Emo, Ojapoporã, Nhandeu. Então eu disse assim que eu estou falando para todo mundo, né? Para todos, que Deus ele fez tudo isso para nós, né? E que guardem, que cuidem de tudo isso que Ele fez para nós, a mata, né? A terra, a água, né? Os animais, que Ele possa abençoar tudo isso, né? E que todos nós possamos pedir para Ele para fazer isso por nós, né? Então é isso que eu pedi, por conta que a gente muitas vezes tem até essa ideia, né, de cuidar, mas eu preciso da sua parceria, preciso da parceria do outro, e muitas vezes isso não dá certo, né? E muitas vezes o ser humano, ele é muito individualista, né? Às vezes eu falo assim, eu vou te convidar para me ajudar, mas às vezes a gente, digamos assim, né, o não indígena usa muito essa ideia, o nosso santo não se bate, né? Mas a gente devia pensar por um bem maior, né? Não em mim, em você, mas pensar num coletivo, e muitas vezes não tem, né? Então por isso que eu disse essa frase. Eu acho que é poder buscar o conhecimento, de saber que tem as comunidades indígenas e que elas hoje não são aquelas comunidades primitivas, que hoje elas estão à frente de muitas lutas, muitas guerras. E porém a guerra não em termos de você brigar, de você lutar, de você sair a soco, e sim de poder estar fortalecendo essa amizade, essa construção com os não indígenas, que eles venham participar para conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, que hoje a gente tem acesso a tudo,
né? O Wi-Fi, é o celular. Hoje todo mundo quer ter um melhor celular, né? Quer ter Wi-Fi na casa. Então, para ele poder mostrar a sua cultura através da tecnologia. Então, que eles venham participar, que eles venham conhecer as nossas comunidades, para que a gente venha fortalecer um laço. Um laço de amizade e parceria. Olha, eu falo sempre que é um lugar de paz. Porque você não escuta, você não tem ruídos de celular, você não tem ruídos de som. Então é um lugar que você vem para poder participar de tudo aquilo que foi desenvolvido aqui. Eles sentem falta? Eles sentem, porque a gente tem que ter o acesso à internet. Porém, também a gente tem que ter aquele momento de paz. Aquele momento de você ter a conexão com a natureza. Porque se você está em silêncio aqui, você escuta o som dos pássaros, dos animais, até mesmo o nosso rio, que é bem pouquinho, mas você acaba escutando o som dele se você estiver em silêncio. Então, o Centro Cultural, a gente pensa assim, vamos para o Centro Cultural, é aquele lugar onde você vai ter aquela paz, que você não vai ser perturbado por nada, além dos nossos bichinhos que estão aqui na natureza, que também, quando tem muito barulho, eles também sentem que o espaço deles está sendo invadido. E para nós é isso, aqui é a paz de tudo. Então não pega celular, você fica sem acesso a nada. Então é aquele momento que você vai se conectar mesmo com a natureza e esquecer tudo aquilo que está lá para fora, que só perturba a sua mente e o seu coração. Aqui não, aqui é esse momento, é a paz mesmo, é o fortalecimento da paz. Em qualquer sociedade, sempre as pessoas gostam de destaque, né? Então, para que a autoestima dos guerreiros seja sempre alta, né? Sempre animado para ir para a luta, a gente faz esses jogos também, né? Aí tem o campeão, né? Então, assim, para subir mesmo assim a autoestima da pessoa, né? Para que a pessoa se sinta honrada, né? Por todos que estão assistindo. Então a gente trabalha também dessa forma, elevando a autoestima do guerreiro, né? E os pequenininhos que ainda não se destacaram, eles vão vendo os exemplos dos guerreiros que já existem, né? E vão aprendendo. Hoje a forma do guerreiro é ele ter coragem de, muitas das vezes, sem recurso nenhum, ir para Brasília, né? Não sabe como é que ele vai se estabelecer, mas ele vai, né? E lá onde que a gente precisa, né, fazer algum tipo de voz para que, né, o sistema político nos atenda, ou pelo menos dê ouvido para a gente, né? Então hoje é esse estilo de guerreiro, né? O que tem coragem, né? Que esteja sempre apto para isso, né? Então já começa aqui da base, né? Então quando ele já conhece, né, como é que é uma luta, como é que o comportamento, né, daquela comunidade, o que precisa. Aí quando a gente precisa de um guerreiro para ir para Brasília, ele falou, eu vou. Aí a gente já tem uma pessoa ali já encaminhando para se formar como um guerreiro mesmo, né? Então, mas tudo já começa da base, né? Através dessa simples dinâmica aqui de ajuntamento, né, com as crianças, a gente já começa a trabalhar essa parte, né? Com certeza está ficando gravado, né, em vários arquivos, né, esse encontro. Então toda vez que um dos pequenos, né, um dos jovens acessar esse arquivo, vai ver que teve pessoas, né, que teve que segurar, como diz a flecha com força, né, para que o evento não fracassasse, né, ou que as coisas acontecessem. Então, a partir desses pequenos exemplos, né, pequenos exemplos mesmo, que a gente consegue ensinar nossas crianças, né? Então, até hoje é um debate muito grande, né, sobre a pedagogia indígena, no caso. Para nós, Guarani, a gente vai muito mais pela prática, né? Praticar. Então, a gente ensina as crianças pela prática. E a teoria é uma coisa que vem depois, mas a prática é que faz mais parte da aprendizagem das crianças. Então, isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui nesse evento, como se fosse uma aula para os pequenos, de uma forma bem descontraída e bem divertida, né? E com muito ensinamento. Nós, os Guarani, somos todos irmãos, né? Seja o Guarani Kaiowá, seja o Guarani Mbuá,
Então, seja o Guarani, a Vaca Noeira e outros, né, grupos que tem por aí, que me foge da memória agora. E toda vez que algum desses grupos é violentadamente, né, é violentado pela sociedade que não entende essa cultura, a gente também sente o nosso espírito, né? Então, eu trago essa mensagem nesse depoimento, né, sobre os nossos irmãos Guarani Kaiowá do Mato Grosso. Acho que para os jovens, nunca desistir daquilo que sonha, daquilo que você quer transmitir para a sua comunidade. Apesar dos desafios, que muitas vezes você ser um líder não é fácil, que você tem que tomar algumas atitudes, algumas coisas, que você acaba muitas vezes magoando alguém. Mas infelizmente, você sendo líder, você tem que pensar igual para todos. Você não tem como você fazer isso para uns e para outros não. Eu acho que o meu irmão Claudinho, ele ensina muito isso para mim, principalmente, de que tem que ser igual para todos. Você não pode ver que aquele é melhor que o outro. Somos todos iguais e podemos chegar aonde nós quisermos. Basta a gente querer. Para os mais velhos, o que pensar para os mais velhos, gente? Pensar que eu, mais jovem que os mais velhos, vamos dizer assim, que eu acho que eles têm que se abrir e falar tudo aquilo que está guardado. Aquilo que marcou eles lá no passado e que hoje, se eles não falarem pra gente o que marcou, a gente não vai conseguir lá no futuro transmitir isso para os mais novos também. Acho que é isso.
quando fala de uma roda de conversa, uma contagem de história, é uma coisa que fica guardado na memória. Como eu disse, eu não tenho mais minha veinha, como a avó Gilda fala, para contar para mim toda a história do meu povo, da minha aldeia. Tenho os meus 2 irmãos, que é o Claudinho e o Claudecir ainda, graças a Deus. E peço a Deus que dê muitos e muitos anos para que eles continuem aqui junto comigo. E as minhas 2 irmãs, que é a Clélia e a Cleonice, que também conhecem todo o processo, né, da questão da TI Araribá. Essas divisões de aldeias, né, foram tomando posse do que é nosso, vamos dizer assim, porém ainda sem um reconhecimento demarcatório, né, sem ter a demarcação da terra. Mas estão lá na luta também, buscando fortalecer sua cultura, né, como a gente está fazendo dentro da nossa terra indígena de Araribá, né, com os nossos povos, sim, reconhecidos, e também os Caigangue, que tem a maioria, como a Regiane disse, residente na aldeia Copenoti, né? Então, assim, isso aqui é um fortalecimento cultural para nós. A gente sabe que lá no futuro, os jovens que não derem atenção a tudo isso, vai se perder, vai ficar no passado, vai ficar numa lembrança. Lá em 2024, a gente estava lá no segundo encontro na aldeia Nimandaju com o povo Caigangue, da TI Araribá, contando sobre a história e o processo da etnia deles. É isso que vai ficar. É o que eu falo sempre para minha filha, para aprender, para poder levar adiante. Acho que Nhanimbarité Pamé. Pode falar a tradução também. Que sejamos fortes, todos. Gratidão. Obrigada. Casava.